E aí, o que vocês acharam do texto? Quem leu? Texto denso, hein? Muito bom. Agora eu fiquei na dúvida, faltaram 2 páginas. Eu não sei se foi intencionalmente, você não colocou, ou se de fato Faltou mesmo? faltou 22 e 23, as 2 páginas do segundo capítulo. Tem a introdução, aí tem o segundo capítulo, aí não tem o segundo capítulo, aí passa para o capítulo 3. Não, calma aí, Virginia. Peraí, não é possível que eu fiz essa manota. E vocês não Como me foi avisaram certinho lá para o no 3, grupo, gente? eu imaginei que realmente ia falar, não, vai ver que o conteúdo da sessão que faltou não era aplicável para a discussão. Como foi certinho, saiu do 1 para o 3, eu falei, gente, eu realmente achei que fiquei em dúvida se tinha sido intencional. Nossa, gente, não. Realmente. O que que eu fiz aqui, gente? Fiz- Cadê essas páginas? Não, não tem mesmo. Mentira. Não, tava faltando mesmo, olha. Ah, meu Deus, tá. Pulou uma parte boa. Pulou 2 páginas, na verdade. Isso, 2 páginas. 2 páginas. E a parte 2 é porque eu devo me preocupar com a minha carreira, Hum. que fala sobre a carreira proteana, né? E essa foi Carreira uma sem dúvida que eu fiquei. fronteiras. Eu não lembrei o que era carreira proteana. Eu falei, eu vou perguntar no dia da supervisão o que é carreira E proteana. aí depois pulou para lá, né? Ai, gente, eu vou consertar e mando direitinho, tá? Essas 2 páginas que ficaram. Ô, Rita, deixa eu ver qual que é o livro. Você Ah, tá com ótimo. ele? Vamos lá. Chama Psicologia da Carreira, Ah, volume 2. Ele é muito bom, muito bom. então, eu gostei, quero ver de comprar também. Ele é Gostei. muito bom. Olha, os capítulos dele, esse é o primeiro, né? Então começa aí conceito, definição de carreira e tudo, e depois vai, ó, depois vai atuação com públicos específicos, ó, carreiras empreendedoras, criatividade e inovação em carreira, orientação de carreira com adolescentes no Brasil, orientação de carreira para universitários e recém-graduados em transição para o trabalho, aconselhamento de carreira para adultos em transição, depois estudos de caso, a parte 3 é só estudo de caso. Conciliação trabalho-família, um estudo de caso do cotidiano de mulheres executivas, depois orientação de carreira e transtorno bipolar, achei muito legal esse Nossa, capítulo muito também, interessante mesmo. né? Que é um estudo de caso, e depois sobre os autores. É um livro bem legal mesmo, assim. Vale muito. Eu descobri ele sem querer, assim, gente, nem foi. O volume um e o 2 é só. Hã? O volume um e o 2 é só uma reedição ou são livros diferentes? Não, são diferentes mesmo. Aí eu olhei, eu lembro que eu olhei, porque eu conheci pela internet mesmo, assim, sabe? Fui fuçando, tava buscando coisa sobre carreira e tal, porque é difícil da gente achar livro mais específico de orientação profissional, mas que fala de carreira, é muito difícil. Aí eu estava buscando isso já tem um tempo, já eu falei, aí achei esse volume um e volume 2. O volume um eu não lembro por que que eu não me interessei, mas eu acho que não tinha coisa que eu estava precisando no momento, sabe assim? E aí eu comprei só o volume 2 não lembro. Mas são coisas diferentes, são capítulos diferentes. Ah, tá. O que eu achei no Kindle aqui, já os dois, já vi a É, mostra. é, são valores, são coisas diferentes, são conteúdos diferentes, tá? Livro excelente, assim, muito bom. Eu acho que esse texto, na verdade, gente, eu nem sei se a gente consegue terminar de discutir hoje, assim, nem sei se é a minha proposta também, né? Tudo bem, Bruno? Chegou aí, né? Não falei com você. Ah, Olá, Rita. Olá, boa noite, todo mundo. bem, nem é a proposta de ficar terminando, esgotando mesmo, não, né? Então, vamos, porque ele é denso e é difícil da gente estudar um pouco mais aprofundado carreira, né? Então, vamos andando um pouquinho nele, depois, se ficarem mais coisas para a gente falar, às vezes o planejamento, a outra parte ali, a gente fala no próximo encontro, tá bom? Lembrando que semana que vem não temos. Tem lá uma pausa, né? Vou tirar férias, graças a Deus, amém, né? Tô necessitada mesmo. Então, já estava planejado ali no cronograma nosso. E a gente retoma no dia 10, na verdade, nem é dia 9,
né? É uma exceção de ser dia 10, que é numa terça-feira, nesse mesmo horário, 7h30 às 9h, só uma exceção do dia 10, e depois a gente volta para segunda-feira, nosso horário, e assim vamos, tá? Opa, então tá bom. Então vamos lá. O que é que vocês querem perguntar? Por onde queremos começar aí, ó, do texto aí? Nesse primeiro momento ali, o que é carreira, né? Existem diferentes percepções ali, acho que esse primeiro momento é meio isso. Existem diferentes concepções sobre carreira, né? E a parte que eu não pus fala muito, introduzindo, falando como que muitas vezes é dividido, né? A carreira ou ela é vista como propriedade do indivíduo, ou ela é vista como propriedade da empresa, assim, né? Responsabilidade nesse sentido, tá? Como que a gente viu muito esse movimento, eu acho que eu falei um pouco disso no primeiro encontro nosso, né? Se antes a carreira era muito responsabilidade das empresas, as empresas se responsabilizavam, né, 30, 40 anos atrás, elas investiam no funcionário, elas investiam porque elas sabiam que aquele conhecimento ia ficar ali dentro, então, né, porque tinha essa estabilidade, acho que essa cultura mesmo, assim, de permanecer na mesma empresa, né, por muitos e muitos anos. A partir do momento que isso começou a virar, a mudar, né? O mundo começou a ficar mais dinâmico, exigindo pessoas mais dinâmicas, mais flexíveis, com conhecimentos mais extensos, né? E com áreas diferentes de atuação, enfim. Isso começou a dar uma virada e foi para um outro extremo. Então, a carreira começa a ser única e exclusivamente responsabilidade do sujeito, né? Cada um que se vire com as suas escolhas, com o que você quer, né? É complicado também esse outro extremo, porque a gente sabe que tem outras coisas envolvidas, né? Então, ao mesmo tempo que um extremo a empresa cuida, ela destitui um pouco a responsabilidade do sujeito, ela tira, né, essa responsabilidade do sujeito, e o sujeito é meio que ele vai só seguindo o que é desenhado para ele, e ele não tem muito voz nisso. Ao mesmo tempo, por outro lado, né, o outro extremo, coloca toda a responsabilidade no sujeito, ignorando muitas vezes as condições sociais, todo, né, uma gama de fatores em que o sujeito se esbarra ali, né? Não é só responsabilidade, não é só eu querer que acontece, né? É falta do sujeito querer, é falta dele correr atrás. Será complicado esse discurso aí, né? Muito complicado. Então, temos aí esses dois extremos, né? E aqui ele vai trazer ela, né? Que eu acho que é ela que escreveu. Ela vai trazer alguns contrapontos aí para a gente pensar, de tentativas de conciliação, de colocar tanto a responsabilidade no sujeito, quanto dividindo um pouco isso aí, né? Empresa e sujeito, e aí vendo as tentativas que se fizeram a partir disso, tá? Então, só uma introduzida aqui, né? Uma introdução para poder entender, né, essas concepções aqui. Certo? Deixa eu ver o que mais aqui dessa parte que eu pulei, mas depois eu coloco lá para vocês. Viu, Bruno? Eu não tinha percebido, eu não coloquei a página 22 e 23. Eu não escaneei no texto. A gente estava falando isso aqui antes. Deixa eu ver o que mais. Tá. Carreira proteana, gente, vamos entender. Hoje vocês vão escutar um pouquinho mais de choro aqui, porque eu tive que deixar, gente, não tem condição de eu ficar com a porta fechada aqui desse escritório, porque tá um calor com 2 ventiladores ligados, é isso, sabe?
como aqui é frio, a gente não tem muito ar-condicionado. Eu não sei se você tem, né, Laís? A Laís é do sul de Minas também, ela tá perto de mim, a Laís, assim, tá numa cidade perto. Não, eu nunca senti tanto calor na vida aqui. Aham. Eu tô mal o dia inteiro, tô acostumada com isso também, não. Exatamente. E a gente não tem costume de ter ar-condicionado em casa, porque não tem necessidade nenhuma da gente ter ar-condicionado. A gente tem aquecedor, né? Uhum, Aquecedor não falta. Eu é tenho 3 verdade. aquecedores aqui na minha casa, mas ar-condicionado não. Nossa, então agora nesse calor tá assim. Então eu tive que deixar a porta aberta, vocês escutar um zoom aqui é ventilador, porque tá 2 ventiladores aqui em cima de mim que tá tenso, tá? Mas, enfim, voltando aqui, carreira proteana. O que é esse termo, assim, né? Na verdade, é um termo que fala muito de um tipo de carreira que coloca a responsabilidade bastante em cima do sujeito, tá? O sujeito como ator ali mesmo, assim, da carreira, né? E único ator da carreira. Quais são os 2 pilares, assim, geralmente, da carreira proteana? É o autogerenciamento, ou seja, o sujeito ele precisa fazer o gerenciamento da própria carreira, então ele precisa falar e fazer e ter ações, né? Mesmo assim, em cima do que ele está buscando, baseado no segundo pilar, que são os valores dele. Então, ele precisa ver o que eu quero, o que eu gosto, o que é importante para mim, o que é prioridade para mim, e guiar a minha vida, gerenciar, autogerenciar, né, me autogerenciar nesse sentido para o caminho que eu estou buscando. Essa é a premissa básica, bem resumida, de uma carreira proteana, né? Por que que voltou? Isso é da década de 70, gente. Isso é uma teoria, né? Foi composta e foi escrita na década de 70. Por que que volta com força por agora? Por que que vocês acham? Começa a fazer mais sentido agora. Bem, eu acredito assim que por a gente ter herdado a nossa relação com o mundo do trabalho pautado na escravidão, né, lá atrás, né, foi quando começou a significar, né, o conceito da nossa relação com o mundo do trabalho. Eu acho que a gente passou a estar passando por um processo de evolução social, sem deixar de olhar para esse aspecto sócio, né, ambiental, né, sociocultural, do ponto de vista de que a nossa relação com o mundo do trabalho, ela não necessita ficar engessada somente ao emprego, Uhum, propriamente dito, uhum, aquela relação de subserviência, de engessamento, de limitação, né? Mas a gente aprendeu, nossa geração, acho que de muitos que estão aqui, aprendeu esta relação, né? sim, Então, falar do nosso aprendizado enquanto sujeito, né, enquanto contexto de mundo e referências, a gente pode entender que a gente aprendeu desta forma. Só que hoje a gente começa a se descolar desta forma, deste olhar, né, dessa forma de pensar, e saindo da perspectiva do emprego e indo para a carreira, porque carreira é diferente de emprego, sim, sim, né, sim, sim. principalmente no Brasil. E Uhum, aí, por que que a gente tem essa raiz muito forte ainda do emprego no Brasil? Em função de um país não desenvolvido, né? De uma educação precária, enfim, onde as pessoas não, não têm um senso crítico elaborado, e aí elas se prendem naturalmente, aprenderam a se prender ao emprego, né? sim. E é difícil chegar, por exemplo, para uma pessoa de uma renda econômica baixa e pensar e falar sobre carreira com ela. O É, entendimento não vai acaba existir. ficando um pouco elitista, né? Eu estava lendo o texto, relendo, né, esse texto, né? Você vê que é um aspecto bem elitista às vezes, né? É óbvio, a gente consegue adaptar, adapta, só que é um outro tipo é, de necessidade e de É, prioridade mas veja uma coisa dentro dessa interessante, carreira. Rita. Outro dia eu fui dar uma entrevista, inclusive num grande canal de TV. E o jornalista chegou assim para mim e disse, eu sou psicanalista, e ele disse assim, Bruno, a gente precisa adequar esse discurso e trazer esse um discurso de uma forma mais que atinja a massa, a população. Naquele momento, a minha assessoria de imprensa quase que me mata. Minha assessoria de imprensa, eu na mesma hora foi tão instantâneo, Rita, a minha reação, que eu disse, me virei para esse jornalista e disse assim, me tira só uma dúvida. Por que que a gente vai
subestimar o entendimento da população, até quando a gente vai privar da população aprender novos conceitos. Porque se a gente fala de forma rasa ou superficial, a gente atinge, a gente vai dar audiência, mas a gente não sai daquilo, né? E aí vem esse um pouco do que você está trazendo. É uma visão elitista? É, mas até que ponto a gente também vai subestimar o entendimento deste outro lado que pode absorver um determinado nível de conhecimento e transgredir aquela forma de pensar sobre aquele tema, né? E aí a minha assessoria de imprensa, né, mexeu comigo, me deu gritos, inclusive depois no reservado, Bruno, você não poderia ter feito isso. Eu fiz, mas veja, é o que eu acredito. Até quando a gente vai tratar a pessoa que não tem educação, acesso à educação, a não ter acesso à educação? Sim. Entende? Eu sei que tem muito pano de fundo para a gente discutir sobre esse tema, é muito Sim, complexo, é né? porque a discussão é muito maior do que isso, né? Sim. Porque a gente está falando de uma desigualdade enorme, né? De questão de base mesmo, assim, que não tem acesso. Então, o buraco é lá embaixo mesmo, literalmente, assim, né? Um buraco, um gargalo lá embaixo que é, não dá esse acesso mesmo, né? Não dá esse acesso. Mas se a gente não transgride, não fala sobre isso, não leva essa temática, como é que esse indivíduo vai sair desse... Sim, eu entendi, né? Entendi seu ponto, assim, Bruno, entendi. É, mas eu acho que mesmo assim, eu até concordo de certo modo com o Bruno, mas eu acho que alguma adaptação é necessária. Porque se a gente for trazer isso para a educação, por exemplo, essa matemática, como é que você vai ensinar a aritmética antes da pessoa ter aprendido a somar? Né? Ela precisa entender as funções básicas, mais ou menos dividir e multiplicar, para que ela consiga, então, resolver uma equação de segundo grau, né? Então, assim, eu acho que é necessário adaptar. Igual essa questão da linguagem, da comunicação não violenta, que a gente precisa adaptar, não é subestimar o entendimento do sujeito, mas entender a que público se destina aquele discurso, porque senão a gente não atinge mesmo. Eu entendo. Mas uma coisa curiosa, Daniela, aproveitando a tua fala, que eu acho bem oportuna, é que, assim, muitos consultores de carreira estão falando de currículo e de LinkedIn, aonde o problema das carreiras não é currículo e LinkedIn. O problema está muito mais profundo Sim. do que simplesmente se projetar para o mercado de trabalho. Mas é igual o atendimento clínico, né? Se a gente está ali o dia inteiro, de 8 da manhã às 8 da noite, atendendo, né, de hora em hora as pessoas, você vai ter pessoas que você vai poder abordar de determinada forma e você vai ter pessoas que, se você abordar de determinada forma, ou você não vai produzir transformação ou a pessoa vai embora até. Ela desiste da terapia porque não acessa, né? Assim, não é nem acessar na questão intelectual, não, até emocional mesmo, né? Então, eu acho que de você atendendo um dia inteiro, você vai ter que adaptar a linguagem, né? Eu já passei por situações interessantes, do tipo amigo que indicou amigo e falou assim, você fez isso aqui com minha amiga, né? Você passou isso aqui para ela? Alguma coisa assim que às vezes me surge de uma atividade, de arte-terapia, alguma coisa assim. Não, assim, não, porque não tinha a ver ali, né? Então, eu acho que se a gente não tiver esse jogo de cintura, eu acho que, para mim, a orientação profissional é, digamos assim, sou um bebê aqui, né? Um bebê, engatinhando. Quer dizer, nem engatinhando ainda, né? Mas pensando na clínica, eu acho que é a mesma coisa, né? Se a gente não citar... É porque daí eu entendo, eu também entendo em partes aí, né, Bruno, o que você está querendo dizer, que é tipo, né, se a gente também não der estímulos, né, talvez fica difícil, mas é que até os estímulos precisam ser estímulos adaptados nesse sentido, porque nós estamos falando, né, de uma coisa que é muito mais antiga, muito maior e é de base mesmo, assim, que não foi recebida, assim, né, não É um foi... conceito de equidade, né? O Mas, por outro lado, é muito curioso quando a gente fala dessa equidade, Rita, e de fato ela não existe, né? Sem dúvida, é uma desigualdade que é inquestionável, né? Mas veja, eu recebo clientes que têm um poder aquisitivo altíssimo, que vêm de estruturas extremamente, né, economicamente falando, robustas, e que não sabem o conceito de carreira da mesma forma. Não é porque eles tiveram acesso, né? Claro que eu não estou defendendo um lado ou outro, não é esse o objetivo aqui, na verdade, né? Mas, assim, eu entendo que carreira é um tema que pode se expandir para todos de forma Sim, igualitária, sim. né?
Ou Mas talvez de uma deveria. maneira Deveria. diferente, né, Bruno? Talvez de uma maneira Sim. diferente. Então, eu acho que essa personalização é o que a gente precisa fazer, né? Do tipo, olha, o que que é carreira para você? O que que você gostaria, né? O que que você... E até de ajudar a pessoa a entender que todas aquelas experiências que ele já teve, pode ser num ramo informal ou não, né? Ou num ramo formal, com carteira, com coisas assim, isso tudo é a carreira dele, né? E o quanto que é legal quando a gente consegue fazer um pouco desse, eu acho que dessa visão geral e que linka, né? Dessa costura, a palavra era essa. O quanto que a gente consegue ajudar, às vezes, o sujeito, quando a gente consegue fazer essa costura. Olha como talvez isso te deu o quê? Essa experiência que você teve te trouxe talvez algum tipo de ganho, não, algum tipo de aprendizado. E como é que você veio parar aqui nessa outra? E aí a pessoa ir contando a história, né? E da carreira, da própria carreira de maneira personalizada mesmo assim, né, individual e tal, isso é muito bonito, muito legal, né? Ô, Rita, eu Oi. vejo assim essa questão dessa perspectiva, né, que fala no texto individual de gestão de carreira. Né, embora você falou carreira proteana é um conceito da década de 70, mas eu vejo, olhando um pouquinho assim para a prática daquilo que eu tenho contato, né, minha prática não é clínica, mas é muito do ambiente organizacional, e esses conceitos, eles ainda se misturam muito. Eu achei, né, lá no texto também fala que tem origem nos anos 90, essa perspectiva individual de gestão de carreira, acho que é aqui no Brasil, se não me engano, é muito novo, eu acho muito novo. Então, É, assim, eu vejo que as coisas, esses conceitos ainda se misturam muito para as pessoas, porque quando, até falei com a Rita, que eu fiz um encontro na semana passada, a gente falou sobre carreira, o quanto que as empresas também têm ainda um pouco de dificuldade de trabalhar esse tema, e as outras instituições também, talvez, porque ainda tem uma expectativa das pessoas de que a gestão, né, de que o plano de carreira venha da empresa ou da instituição, mas ao mesmo tempo eles querem, né, as pessoas querem também, não querem muito carreira linear, né? Então assim, elas querem ser protagonistas, mas ao mesmo tempo querem também uma resposta das organizações. Eu acho que todo mundo convive muito, nossos pais, tios, é todo mundo dessa era aí, né? Que era de trabalhar em locais durante muitos anos, em construir aquela carreira muito linear, né? Então a gente estava falando da carreira em espiral, né? A pessoa trabalha no marketing, vai para o TI, vai, né? Então, assim, tá? Essa questão dos conceitos de carreira é muito interessante, porque existem várias formas possíveis, mas eu vejo as pessoas ainda também um pouco assim nessa, sabe, nessa divisão entre o que era antigamente, esse conceito novo, que para mim 1990 é muito novo, e aí as expectativas e como elas podem ser protagonistas, isso gera um pouquinho de confusão para as pessoas, e aí eu acho que talvez o papel, então, né, de quem trabalha nessa área é muito levar essas perspectivas e direcionar o que é levar mesmo essa informação. Concordo um pouquinho com o Bruno, assim, mesmo que a pessoa às vezes não, né, não entenda, não possa, mas assim, é uma realidade. Eu converso com vários tipos, já fiz entrevista com vários tipos de perfil de pessoa, pessoas de roça mesmo, e de alguma forma as pessoas estão entrando nesse mundo, elas conversam com outras pessoas. Acho que é muito nosso papel levar essa informação, né? sem dúvida. É, claro. Muito legal. E assim, a Laísa veio de empresa mesmo, né? De gestão, do RH e tal, de desenvolvimento e tal. Então, ela pode falar, né, muito bem sobre isso aí, porque realmente se coloca muito essa expectativa. E é engraçado, porque até o texto traz um pedaço ali que eu achei muito interessante, porque a gente vê muito isso. As empresas falam, vou fazer o seu plano de desenvolvimento de carreira, né? Eu vou fazer o seu, vamos lá, vamos sentar, e aí fala, mas eu vou te escutar também, né? Porque as empresas entenderam que precisa escutar, está alinhado pelo menos um pouco com o que o sujeito está buscando, né? Porque senão não vai funcionar, vai ficar só um plano no papel. Então, tem que escutar o sujeito para saber o que ele está buscando, o que ele espera,
e aí montar um pouco desse plano de desenvolvimento aí, né, do sujeito lá dentro. Mas, na maioria das vezes, para não falar que é sempre, isso não necessariamente coloca o sujeito mesmo como protagonista e não necessariamente é ele que vai ser o grande beneficiado com isso, né? Sempre a empresa vai puxar do lado dela, né? Se ele, eu vejo que ele tem um perfil que gostaria de... Não, mas a gente precisa dele nessa área. Hoje, a gente tem um gap dessa Não, área aqui, a gente e precisa dele. Rita, e o que é mais gritante é quando o RH, eu também venho de RH, né? Tive consultoria na área, enfim, ainda trabalho na área, mas a gente vê como é gritante ainda o RH querer desenvolver determinadas habilidades comportamentais para a empresa, É, para atender à empresa é, e não ao mercado, é. né? E E aquele não ao profissional, sujeito também, né? Nem sabe se o sujeito quer, né, de alguma forma, ou se é aquilo que ele está buscando também, né? É realmente complexo isso, né? A gente tem aí alguns desencontros, se é, assim, se é que é possível, né, gente, de se fazer um encontro 100% de interesses, empresas versus, ou junto com, não versus, mas junto com sujeito, né? Então, realmente é um desafio muito grande. E aí fica um pouco nessa. E agora, né? Se a carreira, se a empresa assume um pouco mais as rédeas e tenta direcionar e tal, mas sem considerar o que o sujeito quer também, não adianta. Se o sujeito, mas às vezes vai ser muito mais direcionado porque a empresa precisa e não para o que o sujeito precisa. Então, enfim, um monte de, né, pontos ali sem nó, de alguma forma, né, e que não estão amarrados mesmo e que podem impactar ali, né, para o sujeito e para empresas, para as empresas também, né? Ô, Rita, é muito interessante um exemplo, né, até que eu vi há pouco tempo, disso que você está dizendo. Tem uma pessoa que trabalhou comigo e é uma pessoa, é uma gestora, né, da empresa que eu estava trabalhando até então, e ela tinha claramente definido o que ela queria, assim, sabe? Ela tinha feito alguns acompanhamentos de carreira e ela queria um cargo em específico lá na organização. Ela queria ser uma gestora corporativa de uma área específica. E ela tinha total clareza disso. E aí a empresa, quando ela levou isso para a empresa ofereciam coisas que falava assim, não tem isso aqui para você. Hoje a gente não tem, né? Esse cargo está ocupado por alguém, a gente não consegue, né, criar algo para você. E assim, direcionando ela para coisas nada a ver com ela, se oferecendo para ela ser gestora de uma área de treinamentos, onde ela precisaria desenvolver habilidade de planejamento enorme, sendo que ela era muito mais de execução. E a questão tentadora do salário, né? E aí oferecendo um salário maior, um salário até alto para ela. E olha que interessante quando a gente fala de RH, porque ela veio conversar comigo e, e eu fui meio imparcial, assim, eu sabia que não tinha muito a ver com ela. Eu fui meio imparcial e neutra, falei, acho que tem que pensar um pouco, né, nos seus interesses. A menina estava 12 anos na empresa, não vai só por salário. E aí uma outra pessoa do RH que trabalha comigo falou assim: eu já falei com ela que eu acho que ela devia ir, porque vai deixar ela mais próxima dos diretores, é mais status, é mais visão, e aí ela vai poder crescer mais. Isso é esse embate dentro do RH. Eu falando uma coisa, o meu gestor falando isso para ela. E olha que loucura, né? E eu vi a carreira dela. Ela decidiu por sair da empresa. Ela pediu demissão sem ter para onde ir, porque estava desalinhada e onde ela queria ir dentro da organização não tinha, e o caminho que a empresa estava querendo levar também, né, puxando muito para isso que o texto diz, ela também não estava disposta a encarar. Então, assim, isso é o tempo todo, e isso porque ela pode, né? Ela podia sair, né? Uma pessoa que já tinha uma remuneração mais alta. Imagina quem não tem, né? Quem... Exatamente. Fica, né, meio que dependente, né, de alguma forma do que decidem pela pessoa, né? Então é complexo mesmo de pensar, mas é muito bom esse exemplo, Anaís, porque eu acho que mostra muito isso que a gente está falando, né? O quanto que às vezes é isso, o que é possível para a empresa é isso, mas não combina muito com o objetivo do que a pessoa está buscando, enfim, a pessoa vai sair, né? Provavelmente, ou vai ficar muito insatisfeita dentro da empresa.
Então, e é engraçado esse discurso, porque esse discurso é muito comum dentro de empresa mesmo, assim, né? Ah, mas aceita. Não é a tua área, mas aceita, porque às vezes é uma porta, né, uma ponte para você chegar. A pessoa tem sempre que se perguntar, a que custo? Né? Porque, beleza, pode até ser mesmo, e pode ser que ela esteja disposta e fala, não, tudo bem, eu nem tenho tanta dificuldade nessa área, tudo bem, posso até assumir esse desafio e depois, né, ir mostrando meu serviço e tal, beleza. Mas no caso dela que você falou aí, né? Ela tem uma super dificuldade, às vezes, com planejamento, com coisas assim, ela teria que desenvolver essa habilidade, dar uma volta toda, né? Para poder, às vezes, tentar chegar onde. E aí, às vezes, né, o sujeito não. Então, esse custo, às vezes, fica muito alto mesmo, né? E aí eu acho que é por isso que vem esse conceito da carreira proteana de novo, porque é isso, essa estabilidade, né, das empresas, que é das organizações, essa questão de, principalmente depois da pandemia, eu acho, né, como as É, pessoas vêm pensando nas suas carreiras, que se for deixar essa gestão na mão do lugar onde, né, desse local onde você trabalha, a chance de você ser satisfeito a vida inteira é muito grande, né? sim, sim, sim. E, e eu acho que é muito interessante essa coisa da carreira proteana. Eu estava perguntando aqui no começo, né? Por que que isso volta com força, assim? Porque faz muito parte do que a gente, eu acho que do discurso de hoje do mundo, né? De autorresponsabilização, do sujeito ser é, só depende de você, sabe esse discurso bem neoliberalista mesmo, assim? Só depende de você, só basta querer, esses motivos, esses discursos motivacionais, assim, né? Só isso, se você não chegou onde você deveria ter chegado, ou que queria chegar porque você não teve força de vontade, porque alguma coisa você fez errado, né? Combina um pouco com isso, porque, né, é a carreira proteana, você é o guia, você precisa se gerenciar e precisa saber para onde você está indo, por que que você está indo para esse lugar, né? O que que você está fazendo? Cadê o seu autoconhecimento nesse sentido aí, né? Cadê essa coisa de você se desenvolver e pensar sobre o que que você está buscando? Então, complexo, né? Rita, Sim, vocês sabem que é a minha segunda carreira, né? sim. A da orientação profissional. Então, eu passei 28 anos em banco, e banco público. Então, lá já era diferente. E eu trabalhei os 4 últimos anos no RH, né? Ah, você trabalhou no RH No também. Banco do Brasil, é. Legal. Então, eu pude perceber assim, a mudança desde que eu entrei para até a hora que eu saí. Então, eu sempre fui ligada a carreira, gestão e educação, sempre fui, sempre fui. A vida inteira foi isso, né? Você lembra de um exercício que nós fizemos no curso? Vou comentar rapidamente, gente. Interesses persistentes. Nós fizemos lá no curso da PUC, que foi onde Qual você... exercício? Eu não entendi, não escutei. Interesses persistentes, que a gente fez alguma coisa, chama assim. Ah, Acho que não tá. foi você que fez, não, mas eu não lembro Não. quem foi, mas a Tá. gente fez. Daniela, lembra, Daniela? Interesses persistentes? Não, né? Mas bateu a mesma coisa, educação. Então, eu seguia muito. Lá eles tinham os fascículos, que eram os fascículos de trilha de carreira, tá? Então, eu tinha todos os fascículos, eu acompanhava tudo. Então, desde que eu entrei no banco, eu acompanhava isso. Então, a gente foi sempre ligado, eu sempre fui ligada nesses acompanhamentos que o banco fazia, de formação, de carreira. Então, a gente já falava lá atrás, que eu entrei no banco em 1987, falava sobre carreira, você acompanhar a sua carreira, tudo isso já tinha dentro, né? Então, do banco falando sobre isso. E foi mudando, né? À medida em que o tempo foi passando, essa forma como a gente encarava dentro da empresa, as mudanças foram acontecendo. E eu, como nunca estive assim, eu fui para o banco com a ideia de sair do banco um dia, porque nunca foi para a sobrevivência, não era o que eu queria, mas precisei ir, né? Então, eu sempre tentava sair de lá, fazer concurso e tal, mas quando eu realmente me aposentei é que, quer dizer, fiz a minha gestão da minha
transição de carreira que eu resolvi sair para a área de educação. E aí, o que eu queria ressaltar? Ressaltar a questão de como tem dentro das empresas públicas em geral, uma questão das pessoas lá dentro também não estarem satisfeitas, não, tá? Elas não estão satisfeitas. E só que tem uma questão da reclamação, as pessoas não trabalham interessadas no que elas fazem, a maior parte delas reclamam a beça, reclamam do trabalho, reclamam de tudo, e não sabem fazer gestão. Mas eu sempre fui assim, né? Olhava lá fora e olhava dentro. E na área de RH, a gente fazia cursos. Eu fiz CONAR, participei do CONAR, né? Aquele congresso de RH. Participei, eu ia... A Laís deve saber o que é, ela balançou a cabeça, né? Então, eu ia para lá e eu estudava aqueles materiais para entender o que estava acontecendo fora da empresa, né? Então, eu vi essas questões de como o banco estava alinhado com as políticas de RH fora, mas ele não conseguia introduzir dentro da empresa. Por que ele não conseguia trazer tudo aquilo para a gente? Inclusive a questão de você ser responsável pela sua carreira. Não consegue. Por quê? Aquela forma de estruturar a carreira, que ele tem um plano de carreira, já estava muito estruturada, as pessoas não aceitavam qualquer outra coisa que não fosse aquilo. Né? Então, é difícil você mudar esse ranço dentro da administração. Né? Então, você mudar isso é muito difícil. Eu não gosto da área da carreira. Eu gosto da orientação para Da primeira escolha, né? Da primeira escolha. Olha que interessante isso que você trouxe, então é muito legal isso, porque realmente para empresa pública, né, para cargos, é diferente mesmo. Por quê? Enquanto na privada, muitas vezes o sujeito se submete a mudanças, agora mudou tudo, tá? A gestão mudou tudo e tal. Ele tem duas opções, ou ele se submete por necessidade, na maioria das vezes, ou por se identificar ali, né, com a empresa, não querer sair, enfim, ou ele vai buscar outra coisa, ele vai sair e falar, não quero mais ficar aqui. Quando a gente está falando de uma empresa pública, esse cargo é meu. Ninguém vai me tirar daqui. Eu não vou sair daqui. Né? Então, eu não quero que fique mexendo muito. E aí, é diferente da empresa privada, nesse sentido, porque cai muito mais nesse caso da empresa ser a responsável pela sua carreira, porque você, né, eu vou estar aqui, eu só vou estar aqui, porque eu não vou sair. Posso estar insatisfeito, né? Posso estar não querendo mais vir trabalhar com a mesma motivação, né? E a gente vê muito isso, mas eu vou estar aqui. É meu, a vaga é minha. Né? Ninguém me tira. É diferente da privada que, às vezes, né, as pessoas usam um pouco dessa necessidade do outro e dessa vulnerabilidade que se coloca ali para poder falar, ou você segue isso daqui, ou, né, tchau. Sabe? Não, né? É diferente mesmo o seu perfil. Mas a vaga era minha mesmo, tá? Quando eu saí do banco, que eu saí numa demissão incentivada, a vaga acabou, tá? Você saiu numa demissão o quê que eu não escutei? Demissão voluntária. Não, demissão porque foi um programa. Sim. Mas aí é só brincadeira, tá, gente? Isso aí foi brincadeira. Sim. A vaga era minha mesmo. Eu era analista pleno, levei a vaga, tá? Só uma piadinha, tá? Sim. Muitas coisas, né, de carreira, assim, gente. É porque o setor acabou, gente. Só isso. Muitas coisas mesmo para a gente pensar em carreira, né? Como eu falei, eu acho que esse texto é bem denso, é bom a gente voltar nele depois para falar um pouco sobre Savicas, né? Que eu acho muito importante de conhecer, o super mesmo, a teoria, né, do desenvolvimento da carreira, o quanto que isso essa teoria do Savicas, por exemplo, eu até trouxe um livro também para vocês verem. Depois, na próxima, eu quero discutir melhor, tá? Essa teoria do life design, que está mais bombando hoje em orientação de carreira, assim, que a gente vê muito falar, muita coisa, né? O life design, então, que é uma perspectiva. Eu tenho esse livro, ainda não li, mas eu tenho.
É o quê? O quê, Rita? Eu tenho esse livro. Você tem esse Ainda não livro? li, mas eu tenho. Tá. Ele é bem didático, bem, assim, tranquilinho, assim, bem de exercício, inclusive, como perguntar, o que falar, sabe? Meio que direciona um pouco os atendimentos, assim, né? É, mas que, na verdade, depois a gente vai discutir isso melhor, mas, na verdade, assim, eu não consigo ver muita novidade no life design do que o que a gente já fazia, sabe? Assim, do que a gente já faz, que é escutar a história do sujeito, é deixar o sujeito falar sobre ele, é abrir espaço para que ele, sabe, pense sobre a vida, sobre os interesses, sobre valores, sobre o que move ele, o que não move. Não consigo ver muita diferença no life design, não. Então, Sabe? Então, eu acho que foi isso que me confundiu, porque eu já tinha começado a ler esse livro. Então, porque assim, o que eu acho que me confundiu? Eu fui no congresso, falaram de educação para a carreira, uhum, que é uma outra coisa. é outra coisa, é. Aí você lê o texto e fala sobre a carreira, essa educação. Aqui já não é gestão da carreira, Teoria da construção da carreira, teoria da né? construção da carreira, e É, tem o life design. Aí misturou é. tudo na minha cabeça e Sim, eu fiquei um pouco confusa. Então, eu não sabia o que eu estava lendo. E aí eu fiquei assim, cara, tá dando nó, não, sabe? não é Tá educação da misturando. carreira, é, na verdade, uma É, teoria que guia um pouco como você trabalhar a carreira com o sujeito, né? Então, por exemplo, uma das coisas que é trabalhada numa sessão, fale sobre os seus. Tem um manualzinho que chama Minha História de Carreira, vocês já viram? Se vocês quiserem, depois eu boto no grupo, que eu acho que eu tenho esse eu PDF. tenho ele aqui também. Você Então, tem eu também? tenho. Então, por exemplo, trabalha lá. Uma das questões, quais são os seus ídolos? Quais eram os seus ídolos na infância? Né? Aí o sujeito vai falar, aí vai falar por que você se identificava com eles e tal. É uma outra maneira, gente, é uma técnica, na verdade, para você entender um pouco com o que o sujeito se identificava, né? O que ele Uhum. buscava, quais valores ele tem ali, né? A minha heroína favorita ali quando eu era criança era a She-Ra. O que a She-Ra tinha de característica? Era uma mulher muito, né, brava, que brigava pelas coisas, que não aceitava, né, que se metia no meio de um monte de homem, de um monte de, né, de coisa, de criatura que era mais forte do que ela, teoricamente. E ela, o que isso tem a ver com você? Tá. Aí, quer dizer, né, vocês entendem, gente? Assim, é Entendi. uma. Eu vou te pedir eu acho que não sei se para as outras pessoas seria interessante, mas para mim seria, até para eu, porque eu gosto das caixinhas, tá? Na minha cabeça, as coisas funcionam meio como caixinha. É de você colocar uma bibliografia mais focada nesse tema. Porque assim eu preciso. Porque, por exemplo, se você não me esclarecesse agora, e agora eu entendi, né? O que cada coisa é. Eu não podia nem imaginar que existia essa. Eu não sabia, só fiquei sabendo agora com esse texto. Se eu não falasse isso, eu não saberia, Sim, né? E eu acho que para quem está começando, né, por isso eu como a coloquei esse texto Daniela, né, comum. É, fica mais fácil entender, porque, por exemplo, se você não falasse, eu ia pegar esse livro do Life Design e ia ler e achar que tinha a ver, que era a mesma coisa. não, entendeu? Então, depois, na próxima, a gente organiza um pouco melhor ainda, tá, Rita? Tá. Tipo, o que é, né, a teoria do super, o que é a teoria dos sabicas, né? Porque os sabicas puxa muita coisa do super e tal. Então, o que isso tem a ver com o que a gente tem hoje? Uhum, Tá? Então, ótimo. né, mais nessa perspectiva de entender um pouco, né, dessas. Mas para mim, de verdade, assim, custei, fiquei batendo na minha cabeça, vários congressos, perguntando para pessoas, assisti curso, comprei curso sobre o life design, porque eu falava, gente, tem alguma coisa que eu não estou entendendo, não pode ser só isso. Tem uma coisa aqui que eu não estou conseguindo. Mas é isso mesmo, sabe? Mas então, Cheguei nessa conclusão que é isso no, con, mesmo, né? É no procurar escutar o congresso sujeito, coisa que a gente já fazia, entendeu? Coisa que a gente já faz, né? Enfim, então, no congresso de 2021, o Savicas falou. falou. Então, eu gostei, mas estava muito iniciante naquela época, né? Foi Sim, quase quando eu comecei, né? E aí eu ainda não tinha atendido ninguém na época. E aí eu ouvi ele falando, interesse, eu até comprei os dois livros, comecei a ler, mas eu falei, gente, não estou conseguindo entender, é. né?
Aí agora que as fichas estão caindo. Aí eu fui no congresso agora e eles começaram a falar sobre educação para a carreira, que Uhum, faz sentido. Eu uhum. assisti, eu entendi, mas aí comecei a Cada um tem cada pino na um cabeça, falando de assim, de né? uma coisa, e você começa a levar as teorias. Claro que na hora que eu estou atendendo, eu acredito nisso, que você é como um médico, né? Você aprende todas as técnicas, mas na hora que você vai atender o paciente, o que importa é o paciente. Você Uhum, vai aplicar a seu melhor conhecimento para atender a pessoa que está ali na sua frente, sim, né? Então, você vai usar tudo que você sabe. Mas eu gosto de entender o que eu estou fazendo e por que eu estou fazendo, né? O que claro, está me claro. conduzindo naquele Sim, sim. conhecimento, naquele conhecimento, o que eu estou usando, né? Se a pessoa me Ótimo. perguntar, eu sei falar, Sim, sim, eu mas também, preciso estar organizada nisso eu também, senão preciso eu fico meio organizar o perdida. que é o que, né? Até É, porque eu participo de vários concursos também, então eu vou lá e com preciso, certeza. né, me organizar em relação a Mas aí a isso. gente discute mais, então, na Tá próxima, ótimo, tá? tá No ótimo. próximo encontro, a gente continua falando sobre esse texto, entrando um pouco mais nesses outros aspectos aí do Super e do Savicas, tá? E andando nele também, tá bom? Então, Parar a gravação para a gente começar, então, a supervisão, né?